pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Se inscreve aqui embaixo, comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos esse vídeo, tá? Que é muito importante. E se inscreva aí e me segue lá no Instagram, tá bom? O que vocês estão fazendo nessa quarentena? Eu não tô fazendo nada, só gravando vídeo. Então, tá calor aqui, tá com tempo de chuva, porém não tá chovendo, tá? E aí eu resolvi gravar um vídeo pra vocês hoje. E aí o vídeo aqui vai ser uma fofoquinha, né? Quem não gosta de fofoca, né? Esse canal não é de... é de tudo, né? Só que a gente gosta de falar do que acontece, né? No povo famoso, né? Então hoje eu vim falar sobre o caso que aconteceu do Abner e da Esther, tá? Eu acompanho ele há muito tempo, então eu vim falar a minha opinião e colocar aí a opinião de vocês no comentário que eu vou estar lendo tudo. Começou assim. Ontem, quem segue lá, o Abner no Instagram dele, ele postou lá um vídeo, tipo, chorando, que nem chorando ele tava. E aí falando do tal suposto teste de DNA. Aí ele falou lá no story dele que o filho dele, Apolo, não é filho dele, é de outro cara. E aí ele disse também que foi traído. Suponho que não, né, porque isso não aconteceu. E aí foi que ele começou a falar merda lá no story dele, começou a falar, todo mundo já sabe como é que é o Abner, né? Então, tipo, eu fiquei acompanhando ontem, tudo certo, pra poder vir falar pra vocês aqui o que realmente aconteceu. E aí a mãe dele, né, começou a falar um bocado de coisa também de stories, começou a jogar na cara da Stephanie e tal. Foi aquela bomba toda lá no Instagram. O povo quer ver fogo no parquinho, né? Então, e aí foi que aconteceu tudo. Ele fala, e pra vocês terem ideia, lá no story dele que ele postou o teste de DNA, tava como feminino, sabendo que o Apolo não é feminino, ele é homem, tá? E aí ele começou a falar que o filho não era fruto dele, que era fruto de outra pessoa, de traição. E aí foi que ele começou a falar, encheu stories. Depois começou aí, a Esther ainda até então não tinha se pronunciado. E aí depois os fãs, né, que segue ele, e aí foi lá no Instagram da Stephanie e falou. E aí a Stephanie foi e se pronunciou, falou que desde então ele já sabia. Ele não fez o DNA porque ele disse que considerava o filho dele como de coração. E aí a Stephanie começou a falar e os pessoal até então do Instagram do Abner começou a falar um bocado de coisa, xingar a Stephanie de tudo que é coisa. E aí foi que a Stephanie começou a se pronunciar, falou que Abner batia nela. Ela até mostrou lá os arranhão que ela teve, que ele tipo derrubou ela da escada. E aí foi que eu fiquei analisando a história toda até chegar até uma conclusão. E aí ela falou também que Abner deve 85 mil pra ela, né? Que até então foi o que ele emprestou dela, né? No caso, para pagar aluguel, contas, etc. E aí também a mãe dele começou a jogar as coisas na cara da Stephanie, disse que a Stephanie não merece mais nada dela. E a Stephanie também falou que quando eles queriam dinheiro dela, eles estavam lá, né, lá com ela, pedindo ajuda dela, até para cirurgia, coisas da casa, conta, era ela tudo que pagava. E aí a mãe começou a falar um bocado de coisa da Stephanie, chamou a Stephanie mal agradecida, falou que ela não merece nada e começou a falar e também a mãe da Stephanie falou que a Stephanie estava contando mentira. E a Stephanie falou que não, porque desde então ela procurou primeiro para falar sobre o tal teste, era sobre a irmã e a mãe e os parentes da casa, né? E até então ninguém queria fazer o tal do teste. E a Stephanie disse que Abner já sabia, então no caso ele fez um drama lá pra todo mundo, tipo, que era no mídia, sabe? Pra querer ganhar mais seguidores, porque é isso que ele quer, ganhar seguidores. E aí foi que explodiu a bomba, os dois, um falando daqui, outro falando daqui, ninguém sabia mais de nada.
E até então a mãe do Abner começou a falando. E ela disse que ela fazia de tudo por Stephanie. Até aí, então, sei que ela fazia mesmo realmente por a Stephanie. Só que ela começou a falar muita coisa, jogou muita coisa mesmo. E depois desativou a conta do Instagram, porque ela tinha batido 1 milhão de seguidores, né? Óbvio que ela ia desativar, né? Que ela não queria perder seguidores. E aí foi que ela desativou e a Abner não se pronunciou de mais nada. Disse que a Stephanie tava dando uma de santinha, que não sei o que ninguém conhecia a Stephanie, que a Stephanie traía ele. Tá, sobre a traição. A Stephanie disse que quando ela tipo, como é que eu falo? Ela namorava com o Abner, só que eles se separaram e depois veio a gravidez. Ela então não sabia que estava grávida. Porém, por isso que ela disse que queria fazer o teste de DNA, porque ela não sabia que estava grávida. Até então ela não estava com o Abner. E depois que ela voltou com o Abner que ela estava grávida. E ela supôs fazer o teste e ele não quis. Então, exatamente sim, ele já sabia sobre o teste de DNA e também sabia do menino, entendeu? Então, assim, eu acho que ele queria mídia. Queria ganhar em cima da Stephanie, porque ela disse que ele já sabia. E outra, quem sempre traiu a Stephanie foi o Abner, gente, sempre. Ele sempre vacilou com ela, sempre. E a Stephanie estava ali toda hora, querendo voltar pro relacionamento dela, dando aquela força ali pro relacionamento dela se reerguer de volta. Mas não, ele sempre vacilou com ela, sempre saía, sempre fazia tudo de errado. E ela tava ali tipo, fazendo certo, sabe? Então, sempre quem foi o vacilão da história foi o Abner. Então, ele sempre traiu ela. E, óbvio, até no começo daquele dia, ela encontrou a menina lá na casa dele, entendeu? Aí, ela encontrou ele lá na casa dela com essa tal de Ju. E aí foi que ela pegou. E a Abner disse que no tempo não tava com a Esther, sabendo que ela tava na mesma casa que ele. Então, ela disse que não estavam separados e ele disse que tava. E aquela coisa toda, um traindo o outro. Só que a Stephanie disse que nunca traiu ele, sabendo que ele que traiu ela, tá, gente? Foi ele que traiu ela. Ela disse que quando ela foi se relacionar com outra pessoa, ela exatamente não tava com ele, entendeu? Então, não foi traição. Então, como eu falei pra vocês, quando ela foi se relacionar com o Abner, que ela soube que estava grávida, ela não sabia, entendeu? Ela não sabia. Então é aquela coisa assim que o povo tá colocando pressão, falando um bocado de coisa lá na rede social dela, dizendo que ela mentiu, ela é uma farsa, dizendo que ela enganou todo mundo. Não, gente, ela não enganou todo mundo. Quem enganou todo mundo foi o Abner, dizendo que ele nunca sabia, porque na conversa do WhatsApp que ela postou no print, ele já sabia sim, até então ele disse que não queria fazer o teste de DNA. Então presta atenção aí. Vocês têm que ver o lado dos dois. Se ela tá dizendo que nunca traiu ele, é porque nunca traiu. Vocês mesmos sabem que ele já fez jogada com ela, já traiu ela várias vezes, já vacilou. Até então, quando ela teve o Apollo, ele saiu, foi beber, ela postou as fotos aí. Vocês têm que ver, eu vou postar os stories aí pra vocês verem tudinho, tudo certo que ela falou. Pra quem não tem Instagram, né, e quer saber da história toda, tá aí. Eu vou botar pra vocês aí no finalzinho pra vocês verem. Então, na minha opinião, eu estou do lado da Stephanie, porque sim, eu sempre acompanhei ela, já há muito tempo acompanhando ela, então eu sei exatamente que ela tá falando a verdade. Já ele não, ele sempre já teve um lado assim de mentiroso, de falso, dizendo que ele disse que a Stephanie já traiu ele. Não, mentira, gente, quem traiu ele quem traiu, na verdade, foi ele. Né? Todo mundo já sabe que ele e tal, e ele fica fazendo aquele drama todo, postando os stories, nem chora onde ele tava, tá? Então eu acho assim que a gente tem que ver pelos dois lados, tá? Então um defende um daqui, o outro defende um daqui. Então, até então a Stephanie falou para os seguidores dela deixarem de seguir a família deles, tá? E aí o pessoal tudo revoltado lá nos comentários dizendo que pra que parar de seguir, que não sei o que, tu quer ganhar fama, tá? O número subir pela cabeça, tal, etc, tá? Então vou postar tudo de uns stories na sequência pra vocês verem, saberem o que aconteceu mesmo de fato. Então se você gostar desse vídeo, deixa o seu like aqui, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história toda, porque eu acho que isso aí foi desnecessário. Ele
expor a criança assim, dessa tal maneira, porque não era pra ter exposto, mesmo que fosse o filho de coração, não era pra ter exposto, pra ter chegado numa conversa particular e ter conversado, que era mais fácil, né, de que tá expondo essa situação pra todo mundo saber. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Tchau! Ele quer ser enganada. E ele fala de traição, né? Mas só se for a traição da parte dele. Porque quando aconteceu isso, a gente tinha terminado. Terminado porque ele me traiu. São essa que era várias e várias e várias, né, gente? Não era a primeira. E daí eu decidi terminar, a gente terminou por conta dessa traição. E eu me envolvi com outra pessoa, mas infelizmente, né, como a gente não manda o nosso coração, acabei voltando de novo. E depois de um tempo, eu descobri a gravidez. Passados tempos, várias vezes eu cheguei pra ele e falei: Abner, vamos fazer o teste de DNA. Porque, gente, eu fui pega de surpresa como todo mundo aqui. Porque ele não chegou pra conversar comigo pra falar: estou indo fazer o teste de DNA. Porque eu, inclusive, essa semana me dispus a fazer isso por conta dos deboches que eles ficavam fazendo comigo. Ok, várias vezes eu falei com ele: Abner, vamos fazer o exame de DNA. E sabe o que ele falava pra mim? Não precisa fazer o exame de DNA, porque Apolo é independente de qualquer coisa, ele é meu filho, eu amo ele, eu vou continuar amando ele. E agora ele faz um negócio ridículo desse de expor meu filho. Não, eu tô falando nem por mim, eu tô falando dessa exposição ridícula com o meu filho. Existiu a dúvida e eu sempre estive disposta a fazer, porque eu não tô aqui pra enganar ninguém, nunca fiz isso e não ia ser agora que eu ia fazer. Eu sou honesta. E aí agora vem todo mundo: porque eu estava chocada, a família tá chocada, mas eu chamei a mãe e chamei a irmã. Chamei pra conversar, lembra disso? Contei, falei tudo que tinha acontecido, porque eu fiquei com tal pessoa em tal período, tava terminado, conversei tudo, fui sincera, esclareci tudo e pedi ajuda pra poder fazer o teste, pra tirar isso da minha consciência. Mas enfim, Apolo era filho do coração, não precisava fazer teste, né? Porque Apolo era filho do coração. Esclarecido essa questão. E agora eu vou contar aqui o inferno que foi minha vida todos esses anos e que eu nunca quis contar aqui pra poder proteger todo mundo. Né? E eu sempre me lascando pra proteger os outros, mas eu vou contar aqui agora pra todo mundo entender a verdade. Por que essa exposição toda agora? Se eu sempre quis resolver as coisas, porque ele tá precisando de dinheiro, porque ele tá precisando de mídia, porque ele tá fudido. E aí ele quer ganhar em cima de mim. Agora você pega toda essa mídia que você tá ganhando, tomara que você ganhe muito dinheiro e me pague meus 85 mil reais que você está me devendo, tá bom? Agora sempre todo mundo me ajudou, mas eu não ajudei todo mundo também, sempre ajudei todo mundo também, contas que eu pagava, dinheiro que emprestava pra todo mundo ficar feliz, cirurgias, abrir negócios, porque o filho nunca prestou pra ajudar, mas quando era isso, naquela época, eu prestava pra isso. Já que a gente tá falando de dívida, de dinheiro, me paguem, por favor, porque quando tudo isso acabar, eu quero fazer minha festa de 5 milhões. Isso era a última coisa que eu queria fazer. A última coisa que eu queria tá passando era por toda essa exposição, por toda essa vergonha, expondo meu filho a isso. Mas eu tenho certeza que tudo é propósito de Deus e que Deus faz tudo certo. Todos esses dias eu tenho orado bastante e pedido a Deus que me livrasse de todo mal. E eu sei que isso que ele tá fazendo é pra me livrar realmente de todo o mal, gente, porque ele nunca foi pai. Ele nunca foi pai, então agora não vai fazer diferença. Gente, eu já me acalmei um pouquinho aqui. Eu vim pedir uma coisa pra vocês que eu nunca pedi antes, mas eu gostaria de verdade da ajuda de vocês nesse momento. Gostaria de contar com a minha equipe e a força da minha equipe hoje. Porque assim, não deixe, gente, por favor, pessoas mau caráter, pessoas que não merecem ter voz, crescer, porque
Eu nunca precisei pisar em ninguém para poder chegar onde eu quero. Eu nunca precisei fazer isso. Então eu queria contar com a ajuda da minha equipe. Que todo mundo que segue a família Pinheiro por mim, que deixem de seguir. Todo mundo, por favor, deixem de seguir, porque estão usando a imagem do meu filho para crescimento. Então eu quero pedir a vocês, a minha equipe, que eu sei que tá aqui, ó, comigo o tempo todo, que façam isso por mim. Todo mundo que foi lá por mim, parem de seguir.